Fala, louco pelos esportes, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. O assunto de hoje é Fórmula 1, certo? Tivemos eventos, né, nessa sexta-feira do Grande Prêmio do Azerbaijão, o treino livre 1 e a classificação, que é para a corrida de domingo, e já vamos tratar do TL1, né, que foi bem movimentado, né? Tivemos o motor do Pierre Gasly pegando fogo, né, sai de fumaça, e ele basicamente não fez nem 20 minutos de treino, e isso preocupou até a equipe para a classificação, mas eles conseguiram colocar o carro em funcionamento, né, para o qualifying, né, isso por pouco, nos últimos minutos o carro ficou pronto para o início, né, da classificação. O carro do Magnussen também teve problemas, ele praticamente não andou, né, o piloto da Haas, isso preocupou bastante a equipe. E a Ferrari que mostrou um bom desempenho, né? Eles fizeram um stint com um pneu duro que ficou a uns 3, 4 décimos, né, de volta rápida em relação à Red Bull, sendo que a Red Bull estava de pneus médios, né? Estava com outro tipo de composto. E no final, na simulação de classificação, o Charles Leclerc ficou com um tempo bem próximo ao Verstappen, certo? E isso deixou algo bastante promissor para a Ferrari, né, sobre o desempenho deles para esta pista, certo? A classificação ficou com o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Sérgio Pérez em terceiro. Lembrando que a Mercedes ela veio com novidades para este grande prêmio, porém o treino livre 1 não foi tão bom assim para a equipe. A equipe no primeiro stint, né, principalmente em simulação de corrida e simulação com os pneus médios, ela não estava fazendo bons tempos, estava longe ali do pelotão de cima, né, e eles nem chegaram a fazer simulação para o qualifying, certo? Então já mostrava que a situação da Mercedes estava um pouco séria, certo? Indo para a classificação, certo? No Q1 nós tivemos um treino, né, esse trecho da classificação bem conturbado, com dois incidentes de bandeira vermelha. Primeiro com o Nick de Vries, o piloto da AlphaTauri, ele bateu na curva 2, né, bateu direto de frente ali no soft wall, né, bateu de bico, basicamente. Isso danificou muito o soft wall, a proteção, e fez com que o treino, né, demorasse um bom tempo para iniciar, para recuperar ali as barreiras de proteção e também tirar o carro, né, da pista. Outro incidente também foi com o Pierre Gasly, que já teve problema no treino livre 1, na classificação. Ele já bateu na curva 3, né, na saída da curva 3, danificou a parte traseira do carro, também teve que abandonar, né, não fez volta, não fez tempo, aliás, suficiente para passar para o Q2, e o piloto basicamente também saiu cedo e decepcionou a equipe Alpine, certo? Também demorou um pouquinho, né, para retomar, já que foi outra bandeira vermelha na classificação por danificar tanto a proteção como para retirar o carro, né, da pista, né, da parte ali da área de escape, né, que ele até conseguiu levar o carro, mas depois teve que ser recolhido, ok? No treino livre 1 tivemos a Mercedes com dificuldades, certo? No início não estava fazendo bons tempos, mas no final eles conseguiram passar pelo Q2 com autoridade. A McLaren, por sua vez, começou bem, botando bons tempos, porém no final ali perdeu o espaço, mas ainda assim conseguiu passar com ambos os carros. A Williams foi um bom destaque nesse Q1, que passou com os dois carros, tanto com o Albon como com o Sargent. E a grande decepção do Q1 foi a Haas, que foi eliminada, né, com os dois carros, tanto o Hülkenberg como o Magnussen. O Magnussen teve problemas no meio do Q1 e nem conseguiu fazer as últimas voltas, né, voltas que normalmente são as mais rápidas, né, nessa etapa da classificação.
e ele teve que ir para os boxes porque o carro não estava bem, ele ficou lá atrás e o Magnussen posteriormente não conseguiu fazer o tempo suficiente para passar para o Q2, né? Aí indo para o Q2 já foi uma sessão mais tranquila, certo? Não teve incidente, porém assim teve muita briga, né? Williams, Mercedes, McLaren, o Ocon também, ambos estavam constantemente brigando por vagas no Q3, certo? A McLaren ela conseguiu colocar seus 2 carros no Q3, né? Se deu muito bem. Já a Mercedes ela teve dificuldades, certo? E infelizmente o George Russell ele ficou fora, né, do Q3 por 4 milésimos, e quem ficou ali na ponta, né, da zona de classificação e que passou foi o Lewis Hamilton, que ficou 4 milésimos com tempo melhor do que o George Russell, né? A Williams não conseguiu, né, passar com nenhum dos carros, os 2 carros caíram no Q2, e o grande destaque foi para o Yuki Tsunoda, piloto da AlphaTauri. Ele conseguiu fazer uma 7ª colocação nessa sessão e ele passou para o Q3, né? O Yuki Tsunoda vem fazendo uma boa temporada, certo? Nas 3 primeiras corridas ele brigou pela pontuação, no GP da Austrália ele até conseguiu o 10º lugar, levou um pontinho, e agora ele leva a AlphaTauri para o Q3, né? E vai largar entre os 10 primeiros na corrida de domingo, certo? No Q3, certo? Foi muito empolgante essa classificação, certo? Tivemos a parte negativa da Aston Martin, que teve problema do DRS desde o treino livre, porém esse problema não foi resolvido, certo? Foi cada vez mais piorando nas sessões do qualifying, porém aliás, ainda mais no Q3 o problema se agravou, comprometeu o carro ainda mais nessa sessão da classificação, e os carros não se classificaram bem, né? Ficaram bem para trás, né, no Q3 e vão largar no domingo assim, longe das posições que tínhamos como expectativa para esta equipe, né? A pole, né, ela foi disputada entre Pérez, Verstappen e Leclerc. Foi tão empolgante a classificação que Leclerc e Verstappen fizeram o tempo igual na primeira tentativa, né, de classificação, da primeira tentativa de volta rápida na classificação. Tanto que aí na segunda tentativa, aí sim o Leclerc fez a melhor volta, fez a pole, larga na pole position no domingo, Verstappen fica em segundo, Pérez em terceiro, certo? Falando um pouco sobre o Leclerc, ele para mim ganha até o título de rei, né, da pole em Baku, porque ele consegue a sua 3ª pole position, certo? E ele é o recordista, né, de pole position nessa pista, ainda não tem vitórias, né, e no domingo vai tentar a sua primeira vitória. Lembrando que a Ferrari ela surpreendeu muito, ao meu ver, né, nessa classificação, porque muitos analistas, cronistas, que fizeram projeções para essa corrida não colocavam a Ferrari como força, colocavam a Red Bull, a Aston Martin e ficaram na expectativa da Mercedes, até mesmo a Alpine. Eu mesmo, né, nos destaques ali nas expectativas que tínhamos para a corrida, a gente assim, até mesmo deixou de lado um pouco a Ferrari, porque não se tinha tanta informação boa sobre a Ferrari para essa corrida. Porém, foi mostrado que a Ferrari parece bem forte para esse GP, esse grande prêmio, certo? Então, ficou assim a classificação. Amanhã, às 5h30, nós temos a classificação para o Sprint Race e às 10 da manhã do sábado, né, vamos ter a corrida Sprint, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, certo? Comenta se você tem algo a acrescentar sobre esse vídeo e muito obrigado pela atenção. Valeu!